aí, galerinha do Exílio Literário? Vamos falar sobre indicações literárias? Então, a gente vai começar a falar sobre indicações literárias pelos livros tristes, depois a gente vai passar para os romances e por último a gente passa para as fantasias, tá? Vamos lá então. De livros tristes, vamos começar com ele, o clássico, o maravilhoso, de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Eu já li O Pequeno Príncipe umas 500.000 vezes. Todas as 500.000 vezes eu chorei pra caramba, porque ele traz a visão de uma criança sobre o mundo dos adultos. E aí, de início, você pode parar e pensar, isso é tão chato, não sei o que, isso é tão besta. E aí você para e pensa, caramba, é uma criança no meio do deserto? Como cita o próprio livro, né? Longe e longe, 500.000 quilômetros de qualquer lugar habitado, passando fome, passando frio e sozinha, e vai fazer com que um adulto mude a sua perspectiva sobre o mundo. Vai fazer com que o adulto mude a sua perspectiva sobre o que é ser adulto e o que é que acontece na vida da pessoa, do ser humano, do sujeito, do indivíduo, assim que ele se torna adulto. Por que que as coisas de criança são esquecidas? Por que que o adulto não consegue mais olhar para o mundo da forma que olhava antes, não consegue mais se impactar com um animalzinho que morre, ou com um beija-flor que passa e fica polinizando as flores, enfim. Ele traz essas nuances muito interessantes sobre as diferenças existentes entre a vida dos adultos e a vida das crianças. Então é um livro maravilhoso e eu indico muito para quem está precisando chorar e para quem está precisando rever os seus conceitos sobre a vida. Outro livro muito bom é Anne Frank. Anne Frank ela já vai trazer mais sobre o período do Holocausto, sobre o que era viver nos campos de concentração, o que era ser judeu naquele momento histórico específico. Fala sobre a história da Anne e da família dela, né? Que eles vão ter que ficar escondidos em um sótão, que até hoje tem a casa dela lá em Amsterdã, inclusive eu sou louca pra conhecer. Mas esse livro vai falar justamente como era viver naquela época, como era viver naquele contexto histórico e como a vida dela foi muito condicionada a um diário, que no caso o nome do livro é O Diário de Anne Frank, e ela escreve esse diário falando sobre como era a vida da família dela e o cotidiano, e como era não poder ir para a escola, como era não poder ver as amigas, como era ser judia e não poder frequentar determinados lugares por conta do governo vigente, né? E traz esse contexto muito impactante desse contexto histórico, dessa parte da história, e é muito bom também para quem tá querendo chorar. Como é, amigo? Você pensa que eu tô liso? Outro livro muito bom para chorar é O Menino do Pijama Listrado, que também vai trazer o mesmo contexto histórico de campos de concentração, de crianças em campos de concentração e do Holocausto, e de como foi viver aquele período e de como foi passar por aquele período. Só que além de falar exclusivamente sobre esse ponto da história, vai falar sobre outras nuances, como ter amigos naquela época, por exemplo, porque vai falar sobre um menininho que faz amizade com outro menininho, que ele fica por detrás de uma cerca, que é um campo de concentração. Tem um filme, inclusive, na Netflix, e o menininho usa lá o seu pijaminha listrado, por isso o menino do pijama listrado, e eu acho que um dos debates mais dolorosos, assim, mais angustiantes, é o menininho perguntar, mas por que você usa essa roupa? E por que você é determinado por um número? E por que você não pode sair? Então fica assim aqueles questionamentos, né, de como foi afetada a vida dessa criança que viveu nos campos de concentração. E vamos lá falar sobre romances. Look at that booty, show me the booty. Romances de época esses que são o meu gênero favorito, o meu gênero preferido de leitura são os romances de época. Eu leio outras coisas, mas eu amo os romances de época, tanto pelo contexto histórico, quanto pela emoção dos casais se conhecendo, dos casais se apaixonando, dos casais, né, vivendo o romance.
E para começar, honrando com chave de ouro a nossa categoria de romances de época, eu indico para vocês Jane Austen e Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é muito bom. Orgulho e Preconceito traz umas temáticas assim que você pode até ver em outros romances de época. Você pode ver a questão das disparidades de classes, você pode ver a questão de como era tida a mulher naquele determinado período histórico. Porém, da forma como a Jane traz, eu duvido muito. Porque a Jane, nós temos um casal principal em Orgulho e Preconceito, que é a Elizabeth e o Darcy. O Darcy vive num contexto social totalmente diferente do da Elizabeth. E ele é orgulhoso e preconceituoso. E a gente vive numa dualidade muito forte. Porque ou você ama o Darcy ou você odeia o Darcy. E ao mesmo tempo que a Elizabeth é extremamente aquém do seu tempo e extremamente além da sua realidade, ela ama ler, ela é empoderada, ela é a feminista da época dela e ela odeia estar debaixo dos pés de um homem, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada pelo Darcy e fica aquelas intrigas que assim aquecem o nosso coração. Mas aí você vai ter que... É um livro que você vai ter que ler e você vai ter que você mesmo tirar as suas conclusões sobre se você gosta do Darcy ou não, se você prefere mais a Elizabeth, se você tá mais do lado de um ou de outro. E é justamente por conta desse cão e gato maravilhoso que a gente encontra nos romances de época no geral, que eu indico esse livro pra vocês, porque a emoção que ele passa é impressionante. E aí a gente vai falar sobre a nossa maravilhosa Lisa Kleypas. Lisa Kleypas e Um Sedutor Sem Coração, que é o primeiro livro da série Os Ravenels que eu li, acho que ano passado. E o primeiro livro da série é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai ter ali um conde que tá acabando de herdar uma propriedade falida, porque o primo dele, que era o dono da propriedade, morreu. E aí ele começa a ver que aquela casa tá falida, que a propriedade tá falida, que tá tudo fora dos eixos ali. E ele ganha essa propriedade completamente desregulada e pensa em cortar qualquer vínculo com aquela herança. Ele pensa em acabar com aquela herança, em vender aquela herança, em abandonar aquela herança. Mas aí a gente vê a guerra que ele tem com ele mesmo, de ficar, meu Deus, mas aí eu sou um homem honrado, mas aí eu preciso tomar de conta das minhas responsabilidades. E fora as responsabilidades dele, né, temos aqui a Catelyn, que é a personagem principal, que tem muito a ver com a Elizabeth, que foi do livro anterior que eu citei, mas que tem ali o seu toquezinho, porque ela é muito empoderada também, ela não quer nem saber de um homem mandando nela. E ele tá querendo se livrar dela a todo custo. Ele não tá nem aí com o que vai acontecer com ela ou com as irmãs, caso a propriedade seja vendida. Porém, eles começam a se apaixonar e aí começa aquele roteirozinho dos romances de época em que eles se apaixonam e aí não querem admitir que estão apaixonados e aí começam a brigar. Enfim, os livros, eles se conversam, embora um seja de Lisa Kleypas e um seja de Jane Austen e seja em épocas completamente diferentes, mas eles se complementam pelo fato das personagens principais serem muito parecidas, embora as nuances e todas as outras questões envolvidas nos livros sejam diferentes, mas as personagens são muito parecidas. E aí a emoção vai tomando de conta e você não vai sentir vontade nenhuma de parar de ler. Que diabo é isso? Outro livro muito bom no quesito romances de época é Perdida, de Karina Ricci, que traz ali um viés completamente diferente dos outros dois que foram citados anteriormente, que tem um personagem masculino que, meu Deus do céu, o Ian Clarke é completamente a razão da minha existência enquanto leitora de romance de época. Não é à toa que é o meu romance de época favorito. A Karina Ricci é uma autora brasileira, uma autora nacional, e aí eu trago ela para poder engrandecer os autores nacionais, porque é uma coisa que a gente não vê. A gente fala de Jane Austen, a gente fala de Lisa Kleypas, a gente fala sobre vários nomes estadunidenses ou não, mas que são estrangeiros, mas a gente não traz o Brasil. A Karina Ricci, ela fez essa série de livros, é uma série de 6 livros, né, que é Perdida, e no primeiro a gente vai ter a Sofia e o Ian, que são um casal assim perfeito.
A Sofia, ela é extremamente empoderada, extremamente bem resolvida. Ela nasceu em 2010, no ano de 2010, e ela tá ali na vida dela moderna, né? O livro dá um pulinho, assim, do nascimento dela para tempo atual, e aí ela tá ali, toda bem resolvida, trabalha e tal, e é uma mulher independente. Do nada ela perde o celular dela num bar, e ela compra um celular novo, esse celular transporta ela para 1830, e aí ela vai começar a viver com essas pessoas de 1830 que têm costumes completamente diferentes, onde o lugar da mulher na sociedade é totalmente diferente. E aí, a grande diferença do casal de Perdida para o casal dos outros dois livros anteriores é que a Sofia, apesar de bem resolvida, mas ela é uma romântica incorrigível. O Ian é um cavalheiro, então a gente não vai ter muito cão e gato aqui. Então, se você procura cão e gato, deles estarem o tempo todo brigando, não é isso que você vai achar em Perdida. Você vai achar um casal onde eles se apaixonam muito rápido. Eles se apaixonam em 7 dias, eu acho. Eles se apaixonam muito rápido. Então, Perdida é geralmente para aquela pessoa que procura um relacionamento e um romance que acontece muito rápido, né? Então aí você tá querendo um casal mais fluido, um casal mais emocionado, um casal mais apaixonado, e aí você lê Perdida. E fechando a nossa rota dos romances de época, nós vamos partir para as fantasias. Para fantasia, eu indico a saga de Harry Potter, que é muito bom. Se você nunca leu, leiam, por favor, né? Harry Potter fala sobre não só magia e não só os bruxos fazendo poções e fazendo feitiços e tal, que é como a maioria das pessoas acha, inclusive muitas vezes demoniza. Harry Potter fala sobre orfandade, Harry Potter fala sobre família, Harry Potter fala sobre amizade. Harry Potter é um livro infanto-juvenil de fantasia que traz várias outras nuances e vários outros contextos além da magia. Oxa, morcega! Temos aí Crepúsculo, que foge totalmente dessa ideia de feitiço, magia, e vai mais pra puxa um pouco pro Dark Romance, fala um pouco sobre os lobos e os vampiros e todo aquele envolvimento da mocinha com os lobos e os vampiros, e traz mais esse mundo sobrenatural de romance e fantasia juntos. Não que em Harry Potter não tenha romance e fantasia juntos, mas foca mais na fantasia. Crepúsculo a gente conhece mais, pra quem já leu e pra quem já ouviu falar, a gente conhece mais pelo romance. Harry Potter a gente conhece mais pela fantasia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações literárias de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo!